agradecer aqui o convite que me foi dirigido pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos para estar neste evento. É com muito orgulho. Estou também ao Grupo SIL e felicitar todos os profissionais do setor da saúde, nomeadamente desta Unidade Local de Saúde, porque tratam do bem mais precioso que nós temos, que é a humanidade. E, portanto, acho que privilegiar quem nos cuida todos os dias deve ser falado todos os dias e deve ser explicitado para toda a sociedade pela importância que tem naquilo que devemos tratar devidamente. Mas nem sempre nós tratamos aquilo que temos em mãos da forma que pretendemos. O mundo, por exemplo, é algo que nos foi entregue e o que é certo é que até mais ou menos daqui a um mês nós consumiremos os recursos que estariam estipulados para consumirmos até ao final do ano de 2019. E, portanto, a humanidade tem um bem que lhe foi entregue e, digamos, como muito daquilo com que nós lidamos na vida, a coisa que fazemos mais rapidamente é tratar de consumir em vez de conservar. E é um mundo que se está a transformar a olhos vistos. Um mundo que em 2030 terá a Índia como o maior país do mundo, que terá a Europa a regredir em termos de população, em que o número de jovens do quadro de honra que existe na Índia é maior ao número de jovens total que existe nos Estados Unidos, e em que a Europa se começa a esvaziar de população, de conteúdos, de oportunidades e de conhecimento. E isto é algo que não se muda em décadas, muda-se em gerações. E a Ásia não está a liderar o mundo porque de repente o mundo mudou. Está a liderar o mundo porque tem uma estratégia de longo prazo que foi pensada, que foi estruturada e que se consolidará nos próximos anos. Eu sou daqueles que não quero viver no parque de diversões do mundo, não é? Quero viver numa Europa que sempre se distinguiu pelo conhecimento, que sempre liderou a evolução tecnológica e que não pode perder este caminho. E, portanto, é tempo de agir e é tempo de agir rapidamente. O que é certo é que este não é um problema apenas europeu, o mundo está a envelhecer. Até o próprio Facebook, que é visto ainda por alguns como uma ferramenta tecnológica de relações sociais de ponta, está a regredir em termos de utilizadores. Temos hoje 2,2 mil milhões de utilizadores no Facebook, mas o que é certo é que se falarmos com um jovem entre os 13 e os 20 anos, ele provavelmente nem saberá o que é que se passa, o que é que se faz no Facebook. O que é certo é que teremos pela primeira vez na história da humanidade, até 2020, mais pessoas com mais de 65 anos do que crianças com menos de 5 anos. E quando pensamos o mundo, quando estamos a pensar soluções para a saúde, para os negócios, para as cidades, para os territórios, o envelhecimento é algo que nós normalmente pomos de lado. Não sei se foi uma questão de receio, porque é algo que nos assusta a todos, mas é uma inevitabilidade, se Deus quiser. Todos caminharemos para lá e o importante é que caminhemos com qualidade de vida e com bem-estar. E se formos egoístas e olharmos para isto do ponto de vista do negócio, o negócio da velhice vai ser um negócio em franca expansão nas próximas décadas. E, portanto, é algo para que temos que olhar com seriedade, com responsabilidade e com sentido de oportunidade. A urbanização é também um mito urbano. Nós vivemos na constante ideia de que a urbanização está a crescer e que vai continuar a crescer. E se é verdade que em alguns continentes isto acontece, nomeadamente nos continentes em desenvolvimento, na Ásia, na América Latina por tradição, o que é certo é que na Europa a urbanização está a estabilizar ou a regredir. Na Europa Oriental está já a regredir, na Europa Ocidental está a estabilizar. É certo que em 1970, década de 70, tínhamos 3 megacidades, Nova Iorque, Tóquio e Cidade do México. Hoje temos cerca de 30 e até 2030 prevemos que existam mais 10
megacidades no mundo. E dessas 10 megacidades, apenas uma não vai nascer fora da Ásia. E essa cidade é Bogotá. Mas nós não devemos olhar para isto como uma ameaça. E então há um discurso, por exemplo, que eu não percebo nas tecnológicas, é de que a urbanização tenderá a crescer porque as pessoas procuram os habitats onde querem viver melhor, onde estão mais confortáveis, onde têm acesso a serviços de saúde, educação, a cultura, a ofertas de lazer que lhes permitem fixar-se nesses territórios, mas a tecnologia vai nos permitir, acima de tudo, viver onde nós quisermos viver. Vai nos permitir comunicar à distância como se estivéssemos a comunicar presencialmente, vai nos permitir partilhar informação em grandes quantidades em tempo real, vai nos permitir materializar aquilo que quisermos materializar à distância com base em impressão 3D, vai nos permitir colocar um holograma, por exemplo, meu, do outro lado do mundo numa conferência que pode ser tida como esta, e portanto a tecnologia vai nos permitir escolher onde nós queremos viver, onde nós queremos trabalhar e como queremos trabalhar. E a tecnologia transforma também alguns dos nossos hábitos sociais. Vivemos numa sociedade cada vez mais imediata. O facto de vivermos no digital faz com que queiramos que tudo responda aos nossos desejos como um smartphone responde. Eu vou a um serviço público e quero ser atendido imediatamente. Eu vou a uma loja, seja ela de que negócio for, e eu quero ter o produto na hora. Eu quero contactar com alguém e quero que isso aconteça no imediato e fico ansioso se isso não acontecer. E, portanto, vivemos numa sociedade cada vez mais imediatista, onde a tecnologia nos permite, em qualquer momento, contextualizar o ambiente em que estamos. Isto é um exemplo de alguém que circula numa cidade, mas com os óculos um pouco mais sofisticados, eu poderia estar aqui a contextualizar, digamos, o público desta conferência, percebendo, por exemplo, que o Sérgio Almeida, que estava aqui, eu não tinha reparado, estudou comigo há 25 anos atrás, porque aqui os meus óculos me alertavam para o seu contexto e para aquela que foi a sua evolução profissional, ou que é a Guilhermina Rego, que eu já não vi há algum tempo, ou a Palmira Macedo, tiveram a oportunidade de, na minha vida autárquica, também partilhar alguns desses momentos. E, portanto, a tecnologia vai nos permitir contextualizar em tempo real. Eu aqui estou a simplificar, mas aqui no dia-a-dia de uma cidade nós podemos ter como é que eu chego ao meu destino de forma mais rápida, onde é que está a ocorrer um evento que é da minha área de interesse, onde é que está a pessoa com que eu quero reunir daqui a uma hora e até combinar um local mais conveniente para os dois, mas que tudo isto aconteça em tempo real e de forma imediata. Mas tudo isto acentua as desigualdades. É verdade que há contextos onde estamos a trabalhar a capacitação da população para lidar com esta mudança, há contextos onde isso não acontece, mas mesmo não acontecendo, a criatividade humana leva a que muitas dessas barreiras sejam ultrapassadas e que muitas vezes os níveis de felicidade sejam até superiores. Mas o desperdício, vivendo em tempo de abundância, é algo que também não sai das nossas práticas. A crise ajuda-nos a ajustar e a crise tem benefícios. Nós, muitas vezes, com a crise aprendemos a fazer mais com menos, aprendemos a ser mais eficientes, aprendemos a ser mais criativos, aprendemos a encontrar novas oportunidades e a encontrar novos mercados para vencermos as dificuldades com que somos confrontados. A descarbonização, que também já foi aqui falada, algo que nos preocupa a nível global. O agir local é importante, mas se não houver um compromisso global, dificilmente conseguimos transformar esta realidade, e é certo, foi dado o exemplo de Madrid. Madrid é aqui ao lado, não é uma cidade com tanta densidade industrial e de mobilidade como outras que temos no mundo, e já vive fenómenos de poluição muito, muito relevantes. E, portanto, tudo isto obriga-nos a olhar para o mundo de outra maneira, para um mundo em que equilibramos senioridade com juventude, em que um jovem hoje
privilegia a experiência muito mais do que a posse, em que está disponível para prescindir da sua privacidade, se isso significar o acesso a algo que lhe dá alguma vantagem ou alguma satisfação, que é muito influenciado pelas práticas dos seus pares e dos seus familiares, que partilha tudo aquilo que faz online e que vive em constante mutação e transformação no nosso dia-a-dia. Um mundo que tem que responder a uma eternização dos recursos. A resposta a este aumento populacional far-se-á, obviamente, com um consumo mais racional dos recursos, mas, acima de tudo, com uma eternização do ciclo de vida dos produtos. Isto é, quando nós olhamos hoje, por exemplo, para o mercado automóvel e vemos que há fenómenos de renting que já financiam veículos a um ano, que o veículo a 3 anos é uma extensão de vida muito significativa, seja ele elétrico ou convencional. Não faz qualquer sentido do ponto de vista do consumo. Depois, como é que esses bens são reintroduzidos na economia e são menos nocivos para o ambiente? É nisto que temos que pensar, por exemplo, quando falamos da redução de plástico. Ok, faz sentido, está na agenda, entrou nas tendências atuais, mas o que é que vamos fazer, por exemplo, com os derivados do petróleo que hoje são usados para produzir plástico? O que é que vai ser feito com estes derivados do petróleo? O plástico, se for eternizado, poderá ter muitas utilizações úteis. Eu não digo que não façamos um esforço, mas devemos pensar no ciclo de vida todo daquilo que é o bem ou o serviço que nós estamos a usar. Mas é certo que o digital está a mudar as nossas vidas, está a mudar a forma como consumimos, como nos relacionamos. Neste minuto que eu falei, 38 milhões de mensagens foram enviadas do WhatsApp, muitas delas aqui. Num dia, 120 milhões de horas de conteúdos de mídia são baixados no Netflix, 52 milhões de música no Spotify, de horas de música no Spotify, e, portanto, nós olhamos para isto como natural, mas nós há 15 anos íamos ao clube de vídeo, ao Blockbuster, buscar um DVD, e hoje esse DVD está à distância de um clique. A forma como nos movemos, como estamos, por exemplo, no CEIA a trabalhar a mobilidade com Cascais e com Matosinhos, onde estamos a transformar a mobilidade das cidades, em que a mobilidade não é vista como um vertical de mobilidade, é visto como um ecossistema em que eu, através de uma aplicação ou de um cartão para os mais excluídos, posso aceder a um serviço de mobilidade em função do tempo que eu preciso me deslocar, do custo, do conforto e das emissões de CO2. Eu posso escolher o meu mix de mobilidade em função do meu padrão de mobilidade e posso ser compensado pelas emissões que poupei nas escolhas mais sustentáveis que eu fiz neste processo de mobilidade. Isto é, se eu usava o carro a combustão e passo a usar uma bicicleta convencional, eu posso receber um conjunto de ERS, que são os créditos que nós atribuímos àqueles que têm comportamentos mais responsáveis, créditos esses que depois podem ser convertidos no acesso a serviços e que, por exemplo, nos últimos 2 meses, na comunidade do CEIA, já foram usados para compensar o vencimento dos colaboradores. Isto é, os colaboradores com os créditos que acumularam pelos seus comportamentos responsáveis, acumularam um conjunto de ERS, que são esse crédito que é dado aos colaboradores, que transformaram num complemento do seu vencimento, tendo o CEIA ficado com estes ERS na sua posse. A ideia é agora alargar isto a uma comunidade mais vasta no CEIA, alargar aos colaboradores da Câmara de Matosinhos e, mais tarde, a todo o Conselho de Matosinhos. Mas é certo que a tecnologia está a transformar, obviamente, as nossas vidas, está-nos a ajudar a responder a um conjunto de desafios. É a primeira vez na história da humanidade que vamos ter 5 gerações a trabalhar em simultâneo. É a primeira vez que, teoricamente, nasceu a pessoa que vai ser eterna, e quando se diz a pessoa que vai ser eterna, a pessoa que vai viver mais de 120 anos já
já nasceu, e quando eu digo não é uma, é um conjunto de pessoas que vai ter uma esperança de vida mais prolongada. Eu estou pressionado pelo tempo, portanto vou avançar. E falar aqui apenas de uma ameaça que nos assusta a todos, que é a tecnologia substituir o homem. É verdade que a robotização, estima-se que até 2022 vai extinguir 75 milhões de postos de trabalho. Mas essa robotização vai criar, expectavelmente, 135 milhões de postos de trabalho. É preciso, nesse sentido, trabalhar as competências das pessoas, não só daquelas que estão a entrar no mercado de ensino, mas, acima de tudo, aquelas que estão no mercado de trabalho, porque a transformação, essa sim, vai ser agressiva. Mudar o sistema de ensino dos nossos jovens. Nós estamos a formar jovens que vão lidar com problemas diferentes, que vão ter empregos que não existem e que vão usar tecnologias também que ainda não existem. Sairmos do modelo standardizado para um modelo multitasking. E Portugal aqui tem que dar um salto enorme nesta transformação. Vivemos num mundo de formação standardizado e temos que sair da caixa, abrir a cabeça e agilizar o processo de educação. E o mesmo na área médica. Os profissionais da área médica não vão ser mais os mesmos. A informação, o negócio da informação médica vai se transformar. Os médicos vão ter, e outros profissionais de saúde, capacidade para aceder a plataformas digitais e redes sociais, que são plataformas de aconselhamento. A indústria farmacêutica vai se transformar no recrutamento de cientistas, de médicos, de especialistas da área médica, que vão trabalhar esses conteúdos de forma mais estruturada para essa ação ser uma ação mais remota e menos humana. Mas os empregos que são extintos na área humana são criados na área de concepção de conteúdos e de trabalho de conteúdos. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde têm que estar orientados ao modelo de negócio. Ninguém melhor que eles consegue reduzir o custo do ciclo de vida de um paciente no Sistema Nacional de Saúde. Ninguém melhor que eles consegue tornar o sistema mais eficiente e, portanto, é preciso olhar para esta transformação de competências, para a agilidade de pensamento, para a orientação ao negócio, para o engagement com o utente de uma forma muito mais relevante. Sem me alongar mais, o medo da tecnologia é um medo que não devemos ter. Estamos aqui todos e a tecnologia ajudou-nos a ser quem somos e ajudou a transformar a sociedade. A humanidade conduz a tecnologia no seu desenvolvimento e na sua implementação e, portanto, acreditamos todos nós, como seres inteligentes que somos, que nunca vamos virar a tecnologia contra nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Vladimir Feliz.